Fala pessoal, boa noite, paz do Senhor para todos. Estamos voltando aqui às nossas aulas de antropologia, amartiologia. Vamos agora para a segunda aula, tá bom? Você puder acompanhar aí na sua Bíblia, eu quero começar essa aula lendo o texto de Salmos, capítulo de número 8, versículo de número 4. É uma indagação que o salmista Davi faz e, digamos assim, de certo modo é aquilo que a antropologia tenta responder. Ele pergunta, no versículo 4, nas primeiras palavras do versículo diz: que é o homem mortal? Né? Ou o que é o homem mortal? E aí ele diz: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? E aí Davi diz: contudo, pouco menor fizestes que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Tá bom? Essa aqui é um entendimento do que nós acreditamos ser o homem, né? E Davi, ele faz essa indagação perguntando: o que é o homem então? E aí nós estamos aqui nessa disciplina de antropologia respondendo justamente isso. Na aula passada, recapitulando, nós vimos aqui algumas das teorias que tentam explicar a origem do homem, né? E podemos observar que o criacionismo bíblico é aquele que se adequa e se ajusta mais perfeitamente e que valoriza o homem como ser, né? Não o iguala, não o cataloga junto com os outros animais, mas faz essa distinção de um ser que foi criado à imagem de Deus, tá bom? Então nessa aula nós vamos tentar aqui também falar um pouco sobre essa imagem e essa semelhança, tá certo? Mas vamos já aqui para a nossa apostila. Iniciemos aí, nós paramos aqui, falamos um pouco na aula passada sobre teoria da evolução, falamos sobre a evolução teísta e falamos sobre o criacionismo. Nessa aula nós vamos falar, aqui a partir da página 4, sobre imagem e semelhança, tá bom? Então vamos lá. Vamos entender o que é essa imagem e semelhança, aquilo que está descrito lá em Gênesis 1, versículo 26 e 27, que diz que Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus o fez, homem e mulher os fez, né, os criou. Então, no hebraico, a palavra imagem significa teslen, né, e no grego eikon, que significa molde, modelo, imagem, representação, uma representação formada e concreta. Então temos esses significados para a palavra em hebraico imagem, né? E nós vamos ver aqui pelo estudo que a representação, ou seja, o homem como um ser representante de Deus, é o que vai se encaixar aí como imagem e semelhança. Semelhança no hebraico é damut e no grego é homoiosis, né? Que significa similitude, semelhança, uma similaridade abstrata. Tá certo? Então, já vemos aí o significado dessas palavras. Pois bem, alguns teólogos, e principalmente os pais da Igreja do Oriente, eles gostavam de considerar a imagem e a semelhança como coisas distintas. A imagem retratando ali mais os sentimentos, a razão, né? E a semelhança mais ali como algo, como a santidade, como a moral que o homem carregava. Então, havia essa distinção, né? Porém, nós vamos ver que essas duas palavras, elas significam basicamente a mesma coisa.
né? Então, o autor de Gênesis, Moisés, estava tentando explicar que o homem foi criado à imagem de Deus, né? E como um ser representante da raça, né? Como um ser representante, na verdade, de Deus no mundo. Então, o homem, ele é esse representante, é aquele que representa Deus na terra, né? O homem. Então, é isso que nós vemos no conceito de imagem de Deus. A imagem e semelhança, né, não tem a ver com aspectos físicos, né? Não quer dizer que nós somos a imagem, que imagem de Deus não quer dizer que Deus ele tenha uma imagem igual a nossa, falando imagem física, né, um corpo. O que a Bíblia faz quando apresenta Deus com essas formas humanas, aquilo que nós conhecemos como antropomorfismo, ou seja, representação de Deus em forma humana, quando diz que Deus tem ouvidos, que Deus tem olhos, isso é uma linguagem que a Bíblia adequa para nós, né? O vocabulário que a Bíblia emprega para Deus, para que nós entendamos o que Deus ele tenta transmitir, né? Mas isso não quer dizer que Deus tenha mãos igual às nossas, que Deus tenha pés igual aos nossos. O conceito de imagem não é essa imagem física, tá certo? Imagem e semelhança não tem a ver com estes conceitos, né? Basicamente, conceito de imagem e semelhança significa que nós somos feitos representantes de Deus para dominar e governar a terra, certo? Alguns outros teólogos também vão classificar essa imagem como alguns atributos que o homem possui. Por exemplo, o homem possui personalidade, aquilo que os animais não possuem. O homem possui a razão, aquilo que os animais não possuem. O homem possui, ele pode tomar decisões morais, ele pode emitir juízos de valores sobre determinado fato, certo? Algo que também os animais não conseguem fazer. Então, para essa ala, digamos assim, de teólogos da igreja, eles entendem que essa imagem e semelhança tem a ver com esses atributos com os quais o homem foi dotado, né? Como a personalidade, como a santidade, como o caráter, como o poder de fazer juízo de valor, essas coisas que distingue o homem de outros seres, tá bom? Então temos aí pelo menos essas 3 interpretações sobre o que seja imagem e semelhança. Aqui nós adotamos e abraçamos essa, de que a imagem e a semelhança de Deus no homem significa dizer que o homem ele foi feito, né, para ser um representante de Deus na terra, tá bom? Para que ele domine. Foi isso que Deus disse lá em Gênesis, quando criou o homem, né? Fez o homem e disse: domine sobre os peixes do mar, sobre os animais terrestres. E Adão fez isso muito bem, colocando nome nos animais, catalogando os animais que existiam ali, tá bom? Então, fica bem claro aí que essas duas palavras, imagem e semelhança, tem a ver com representatividade, tá bom? Então, o que nós vemos aí na página 5, olha só o que diz. Embora alguns venham tentando fazer uma distinção entre as duas palavras para ensinar que existem 2 aspectos da imagem de Deus, nenhum contraste grande entre eles tem apoio na linguística. Os termos são sinônimos, tá vendo? O termo imagem e semelhança são sinônimos potenciais. O uso ocasional dos 2 termos
juntas sugere um reforço de um termo por sua associação com o outro. Ao usar as duas palavras juntas, o autor bíblico parece estar tentando expressar uma ideia muito difícil, na qual deseja deixar claro que o homem, de alguma maneira, é o reflexo concreto de Deus, mas, ao mesmo tempo, deseja espiritualizar isso em direção à abstração. Então, para os primeiros leitores de Gênesis 1:26, significava simplesmente: façamos o homem como nós, para que nos represente. Então, está bem claro aí que a ideia de Deus ter criado o homem à sua imagem e semelhança era para que o homem representasse, para que o homem carregasse a própria imagem do Deus invisível, né? Você vê isso também nas cartas de Paulo, quando ele se refere a Cristo, dizendo que Cristo ele é a imagem do Deus invisível, o verdadeiro homem que habitou na terra. Então Adão foi feito o primeiro homem, foi o primeiro ser da raça que existiu, né? E depois Eva, os dois ali no jardim. A própria ciência corrobora com isso, de que toda a humanidade, né, embora tenha toda a sua diversidade étnica, né, estudos afirmam que todas as raças elas partiram de uma mesma família, de um mesmo casal, né? Então, isso traz também, corrobora para o entendimento de que toda a raça humana surge, né, de um único casal. Tá certo? Pois bem. Então, a ideia de imagem e semelhança é essa ideia de representatividade, né? Voltando ao que eu disse, não tem nada a ver com a imagem, nossa imagem seja a mesma imagem de Deus. Sim, lembrei. O que Paulo fala lá em Corinto, fala também em Filipenses e Colossenses, na verdade, Colossenses, não Filipenses, ele diz que Adão foi o primeiro homem, mas aí Adão pecou. Então, note, quando Adão peca, além da questão da separação de Deus que ele teve, a sua própria representatividade, a representatividade da humanidade ficou ferida, né? A própria natureza em si ficou vendida, né? Ficou sujeita à escravidão, porque o representante legal de Deus, que era o homem, havia transgredido a lei desse Deus que o criou, e o homem não tinha, digamos assim, mais as condições para exercer aquilo que ele foi designado. Então, é preciso que venha alguém, um homem também, não pode ser um anjo, tem que ser da mesma raça, para redimir essa humanidade, para restaurar este domínio que foi dado por Deus lá no princípio. Então, é preciso que esse homem seja um homem de verdade, né? Como foi o primeiro Adão, sem pecado, né? Que não pecasse, que não estivesse sujeito ao pecado, que não pudesse transgredir essa imagem novamente. Então, Cristo veio para isso, ele se encarnou, ele se tornou homem para isso, né? Também, para tanto redimir a humanidade morta nos seus delitos e pecados, como para devolver ao homem aquela representatividade que ele havia perdido na queda. Prosseguimos, irmãos e irmãs. Aí ele vai fazer aqui mais algumas explicações, e aqui embaixo ele diz, o fato de ser o homem a imagem de Deus significa que o homem é como Deus nos seguintes aspectos, certo? Capacidade intelectual, pureza moral. Desculpa, eu não coloquei aqui para vocês. Tá aí. Capacidade intelectual, pureza moral, natureza espiritual, domínio sobre a terra, criatividade, capacidade de tomar decisões éticas, capacidade relacional e imortalidade, tá bom? Então, veja que o homem, como eu estava dizendo na aula passada, o homem visto, digamos assim,
do prisma de que ele foi criado por Deus e para glorificar Deus, o homem ele é levado a um nível, a um patamar diferenciado, né? O homem não é visto só como ele é visto na antropologia secular, né, na antropologia social, somente como um ser biológico, como um ser sociológico, como um ser político, filosófico, né? Não. Na antropologia bíblica, nós vemos que o homem ele é um ser sociológico, biológico, filosófico, político, mas é ainda mais um ser espiritual, que tem a imortalidade, certo? Que morre, a sua parte física morre, mas que a sua parte imaterial permanece para sempre, tá certo? E isso eleva o homem a um outro patamar, tá certo? Então é isso que eu quero deixar claro para vocês. E aí ele faz aqui uma pontuação entre homem e mulher, tá bom? A gente está falando aqui de antropologia, doutrina que estuda o homem, e temos sempre usado o homem, mas, como eu falei na aula passada, quando nós falamos homens, está no escopo dessa minha fala a humanidade, homem e mulher, todos os homens e mulheres. Então ele diz aí, ó, um dos aspectos da criação do ser humano à imagem de Deus foi a sua feitura como homem e mulher. O mesmo elo entre criação à imagem de Deus e criação como homem e mulher se fez em Gênesis 5.1. Está lá em Gênesis 5.1 dizendo que Deus fez tanto o homem como a mulher. Aí olha só aqui na página 7 o que ele diz, ó. Desculpa, não tinha passado para vocês. Então, olha só o que diz aqui na página 7, irmãos. Ó, a criação do ser humano como homem e mulher revela a imagem de Deus em, olha só, relações interpessoais harmoniosas. Ou seja, mesmo sendo seres distintos, um homem é um homem e uma mulher é uma mulher, esses dois podem ter uma relação harmoniosa, certo? Mesmo sendo distintos. Isso aqui nos faz lembrar, voltemos aqui rapidinho e aí depois eu volto, da Trindade. É um único Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse mesmo Deus em 3 pessoas, ele é harmônico em si, né? Ele sempre existiu desde a eternidade passada, mas ele sempre foi harmônico. Nunca houve disputa, briga para saber quem era o melhor, quem era o maior. Então, essa harmonia que há na Trindade, ela é passada também para a humanidade. Vejamos aqui também outro ponto. Igualdade em termos de pessoalidade, de importância, né? O que isso quer dizer? Não é porque o homem foi criado primeiro que ele tem mais importância que a mulher, né? E nem porque a mulher foi criada depois, foi mais aperfeiçoada do que o homem que foi criado primeiro, como se fosse uma espécie de protótipo. Não. Ambos são vistos aos olhos de Deus como tendo o mesmo valor, carregando a mesma importância, recebendo do mesmo amor de Deus, tendo Cristo como Salvador tanto do homem como da mulher. Cristo é remidor tanto do homem como da mulher. Deus não faz distinção entre sexo, entre raças, entre cor, entre etnias. O mesmo Deus que salva o homem é o mesmo Deus que salva a mulher. Não é preciso um Deus para o homem e um para a mulher. Não, o mesmo Deus que salva o homem salva a mulher. E no terceiro ponto, a diferença de papéis e de autoridade. O que muda aqui, irmãos e irmãs, basicamente o que muda do homem para a mulher são os seus papéis. O papel da mulher é o papel de reprodutora, né, de ajudadora, de cuidadora, né, de estar sempre ao lado do homem para ajudá-lo. E o papel do homem é de ser o cabeça, né, desta relação, de saber conduzir tanto a sua casa
como os seus relacionamentos, como o cabeça que é devido, né? Não deve haver aí uma diferença, né? Uma mudança aí, tá bom? Sigamos o padrão bíblico. Se o homem tomar a posição da mulher, ele vai estar ferindo o papel que Deus designou. Se a mulher tomar o papel do homem, tanto nas relações, né, interpessoais como dentro do casamento, a mulher vai estar tomando o papel que é do homem. Então, é isso que faz a diferença dentro de uma sociedade. É o homem tomar o seu papel e a mulher tomar o seu papel. O que nós vemos hoje em dia é uma defesa de que o homem pode ser o que quer e a mulher pode ser o que quer também. Muito cuidado com isso, tá bom? E aí, passando, ele vai falar aqui da estrutura do homem, tá bom? Tá aí, na página ainda 7, ele fala a estrutura do homem. Ele faz várias perguntas. De quantas partes compõe-se o homem? Então, todos concordamos que o homem tem uma parte física. Isso é unanimidade, né? Todos nós temos uma parte física que nós chamamos de corpo, tá certo? Mas aí, quando entra na questão imaterial, ou seja, aquilo que os nossos olhos não podem ver e nem as nossas mãos podem tocar, aí sim tem a divergência. Por exemplo, ele vai seguir aqui, veja só. A concepção de que o homem é constituído de 3 partes chama-se tricotomia. Então, o que é que a tricotomia tenta dizer? Que o homem ele é um ser trino, né? Um ser trino. Ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. O corpo é esse corpo que todos nós concordamos que temos. A alma, né, é aquela parte das emoções, dos sentidos, dos sentimentos. E o espírito é a parte que se relaciona e que adora a Deus, né? Lá em 1 Tessalonicenses 5,13 ou 5,23, Paulo diz que nós devemos nos santificar no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Sejamos plenamente santificados assim. Então lá tem a base para a tricotomia. Só que também nós vamos ver que existe a dicotomia aqui na página 8. Ó. Vamos lá. Deixa eu ver se eu mudei aqui. Mudei não. Pronto. Na página 8 aí você vai ver. Ó. Veja aqui. Ó, ele diz. Ó, a ideia de que o homem é composto de 2 partes chama-se dicotomia. Aqueles que sustentam essa ideia muitas vezes admitem que as escrituras usam a palavra espírito mais frequentemente com referência à nossa relação com Deus, mas que esse uso não é uniforme e que a palavra alma é também usada em todos os sentidos em que se pode usar espírito. Certo? Então, os dicotomistas vão dizer o seguinte, olha, existe o corpo, ok? Mas a alma e o espírito são a mesma coisa, né? Quando a Bíblia está dizendo alma, ela está se referindo ao ser, a parte imaterial do homem. Quando a Bíblia está dizendo espírito, ela está dizendo a mesma coisa, a parte imaterial do homem. O que, a nosso ver, é uma falha, né, grave de interpretação, porque Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, santifiquemos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Outra passagem também é quando Maria, quando ela louva ao Senhor, ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito bendize a Deus, meu Salvador. Então a alma como uma espécie de, como uma parte que expressa os sentimentos, né, como o amor, como a felicidade, né, como o ódio também, né, como a tristeza, essa parte que, digamos assim, que é mais humana. E o espírito é aquele que adora a Deus, é o nosso espírito que é regenerado, né, nós somos regenerados do nosso espírito e tudo mais. Tá certo? Vamos avançando aqui no nosso tempo. É bem curto, né? Então vamos lá, irmãos. Estrutura do homem nós vimos. Aí a grande pergunta, a origem da alma. A origem do corpo a gente sabe.
né, a gente sabe que é lá quando quando o homem coabita com a mulher, ele gera um filho. E nisso todo mundo concorda. O problema é aqui, irmãos, é na questão da alma. Sabemos que a primeira alma veio a existir como resultado de Deus ter soprado no homem o espírito de vida, certo? Ou seja, a alma é o que dá vida ao corpo, certo? A alma é o que dá vida ao corpo. Não é o corpo que dá vida à alma, tá certo? É a alma que dá vida ao corpo. Deus soprou no homem o fôlego de vida e o fez ser vivente. Então tem pelo menos aí 3 teorias que tentam explicar a origem da alma. A primeira é a teoria da pré-existência. Essa teoria, ela tenta dizer, aqui, ela tenta dizer que a parte material, né, a alma ou o espírito, como queiram, Deus criou uma quantidade X, digamos assim. Deus criou 1 trilhão de almas, por exemplo. E aquela alma, quando o homem e a mulher coabitam, Deus vai lá e pega a alma daquela pessoa que já está criada e coloca, digamos assim, lá no corpo, né? Então é uma teoria de que já existe, pré-existência já está dizendo. Pré é antes e existência é a existência das almas. As almas já existiam. Essa é a primeira teoria. A dificuldade com ela é essa, ó. A pré-existência não tem respaldo nas escrituras. Isso daqui já basta, né? Então não tem respaldo na escritura e se contradiz nos ensinos de Paulo sobre o pecado e morte. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Como que uma alma que está lá guardada, digamos assim, num depósitozinho lá, esperando para que o pai e a mamãe coabitem e façam o corpinho daquela criança, e aí Deus pegue e coloque lá a sua alma, como que ela nasceu em pecado, né? Se o pecado ele é digamos assim, ele é hereditário, né? Davi ele diz que foi concebido, né, em pecado, ou seja, a própria natureza de Davi era pecaminosa, né? Então vamos lá, vamos vendo aí. Essa é a primeira, pré-existência, a teoria da pré-existência. A segunda é a do criacionismo. Deus estaria criando cada alma em algum momento da fecundação. Então, vamos lá, entender essa daqui. Se na pré-existência Deus tem um depósitozinho de almas lá, digamos assim, né? E aí quando o papai e a mamãe fazem, né, o amor, né, e coabitam, aquele bebezinho recebe um corpo e Deus vai lá e pega aquela alma do depósito e coloca naquele corpo e a pessoa nasce. Na teoria do criacionismo, da alma, ele diz o quê? No momento em que o papai e a mamãe estão lá e coabitam, lá no momento da fecundação, Deus de alguma forma pega, cria a alma e coloca esse serzinho lá dentro, né? Então, tá aqui. Ele tem uma defesa, né? A passagem das escrituras que falam de Deus como criador da alma e do espírito. Isso aqui, para mim, a meu ver, não é base para sustentar essa teoria, tá bom? A dificuldade está lá em Gênesis 2 e 3, que diz quando Deus criou todas as coisas, o que foi que Deus fez? Descansou. E o descanso de Deus ali não é porque ele estava fadigado, passei 6 dias criando o mundo, agora eu cansei e vou descansar na minha cama. Não, o descanso de Deus ali significa que Deus cessou, parou de criar, né? Deus cessou a sua obra criadora. Deus parou de criar as coisas e descansou das suas obras, tá certo? Então, vamos ver aqui. A terceira teoria é aquela que nós mais vemos como a teoria que se
adequa ao ensino bíblico é a teoria do traducionismo, que diz que a raça humana foi criada em Adão, tanto o corpo como a alma, e os dois são propagadores a partir dele num processo de geração natural. Aí sim, aí aqui tem base. Ou seja, Adão e Eva foram criados, corpo, né? Deus pegou lá, fez o corpo de Adão, soprou no nariz de Adão. Foi lá, pegou Eva e tirou da costela de Adão, né? Deu um sono em Adão, e Eva também passou a existir. E aí, a partir desse momento que os dois coabitam, que é a ordem de Deus multiplicar e encher toda a terra, nesse processo natural, que o papai e mamãe vai lá e coabitam, ali mesmo já nasce um serzinho completo. Corpo, alma e espírito, certo? Digamos assim, o único problema com o traducionismo é a questão da perfeição, da santidade de Cristo, né? Mas aí isso é fácil de responder, porque a pessoa poderia dizer assim, não, mas aí como fica Cristo se todos que nascem de homem e de mulher são pecadores, né? Porque Davi diz que nasceu em pecado, mas Cristo não foi, digamos assim, não foi criado entre pai e mãe físicos, foi uma mãe que recebeu, né, o ser divino no seu ventre. Então, por isso ele está isento dessa natureza pecaminosa. Pois bem, irmãos e irmãs, já vamos chegando aqui ao fim. Depois você faz uma leitura mais devagar, leia aqui essas passagens, tá bom? E seja feliz. Tá aí, na página 11, desculpa, agora a gente vai falar um pouco sobre a questão do significado teológico da criação do homem. O fato de terem sido criados significa que eles não têm existência independente, ou seja, o homem foi criado em algum momento. O homem foi criado em algum momento. O homem ele não existe de eternidade a eternidade. Em algum momento, ele passou a existir. Isso é uma verdade irrefutável, tá bom? A humanidade faz parte da criação. O homem está dentro desse escopo do ser criado, né? O homem tem um papel importante e distinto. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, ou seja, somos representantes de Deus na Terra. Há um vínculo comum entre todos os seres humanos, né? Há limitações definidas sobre a humanidade, né? Somos criaturas finitas, somos mortais, né? Somos criaturas e não criadores, né? A limitação não é inerentemente má, essa limitação, né? O homem é algo maravilhoso. Deus fez o homem, a imagem de Deus o fez, homem e mulher, certo? Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? E por último aqui, encerrando, vamos falar as alianças entre Deus e o homem. Então ele vai trazer aqui um breve resumo e depois ele vai trazer a significação do que é aliança. É um ato, né, o efeito de aliar, se ajustar, um acordo, um pacto, uma união, um casamento, né? Então, mas aqui, essas alianças, né, é o que nós também conhecemos como dispensação. Você já deve ter ouvido falar essa palavra. Dispensação são as alianças que Deus faz com o homem durante o tempo, durante os tempos, certo? Na história da humanidade. Então temos aí 7 dispensações. Dispensação significa administração, ou seja, a forma como Deus administra, ou seja, se relaciona com a humanidade em um determinado período de tempo. Então temos aí a primeira dispensação, inocência. Foi quando Deus fez essa administração, quando ele administrou dentro ali daquele espaço e tempo com Adão, né? Foi desde a criação. Aí depois nós temos aí a dispensação da consciência, Deus se relacionando após o pecado, né? Que já é depois do pecado, a inocência é antes, né? Depois do pecado envolvia a maldição do pecado e
e morte, né? E uma promessa. Em Gênesis 3:15 existia ali uma promessa de remissão. Depois Deus se relacionou com Noé, a dispensação do governo humano, foi após o dilúvio. Deus foi lá e fez um pacto com Noé e com a sua família, e a partir da sua família surgiriam novos habitantes na terra. Depois Deus fez um pacto, uma aliança com Abraão, certo? Está lá em Gênesis 12. Chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e de ti vou fazer uma grande nação. Depois ele fez um pacto com Moisés, que nós chamamos de dispensação da lei, ou dispensação mosaica, está lá em Gênesis 20. Deus revelou a lei de Moisés, e ali havia, dentro dessa administração, dentro deste pacto, regras bem estabelecidas sobre obediência e desobediência, né? E agora nós vemos aqui a dispensação da graça, que aqui nós estamos vivendo, ou a dispensação da igreja, tá bom? Está em Atos, capítulo de número 2, quando é inaugurada a igreja, e o seu fim será no arrebatamento. Está lá em 1 Tessalonicenses 4:13, certo? O início dessa dispensação se dá com a inauguração da igreja, o derramamento do Espírito Santo, e o seu fim será com o arrebatamento, tá bom? E, por fim, isso aqui será bem no futuro, essa próxima dispensação, que é a dispensação do milênio, que é um período de 1000 anos, em que Cristo irá reinar sobre a terra, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Aqui tá vendo que tem um paralelozinho aqui entre a 6ª e a 7ª dispensação, é porque realmente acontecerá aqui, neste meio período, o que nós chamamos aqui de escatologia bíblica, né? Essa dispensação da graça, a dispensação da igreja vai se encerrar com o arrebatamento. Depois do arrebatamento da igreja tem um período da grande tribulação, que todos nós já conhecemos aí, ou talvez não, você vai estudar isso aqui lá em escatologia com mais precisão, tá bom? Mas, para entender, tá aqui o resumo, tá bom? E a última dispensação é o milênio, e depois do milênio, o estado eterno. Tá bom, irmãos e irmãs? Nós ficamos por aqui, nos alongamos um pouco mais, mas foi para entendermos aqui. Mas tá certo? Então aqui ele vai falar basicamente o que a gente falou aqui nesse quadrinho. Ó. Ele vai falar as principais alianças, ou as dispensações, né? Dispensações são administrações de Deus no tempo que ele faz com o homem, tá bom? E aí ele vai aqui até a página 16. E aqui termina, e próxima aula a gente vai estudar a martiologia, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição lá no grupo do IBG. Um forte abraço, a paz do Senhor, que Deus abençoe.